Olá, como é que você está? Shalom. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas tentando descrever como tem sido o teor da batalha delas cada dia. E muitas vezes elas usam a seguinte expressão: tenho que matar um leão por dia, ou tenho que matar um leão cada dia. E você acredita que existe de verdade uma batalha, uma guerra na sua vida? E se existe essa guerra, contra quem ela é? E quais são as armas para lutar essa batalha, essa guerra? A armadura de guerra é a mensagem que eu quero trazer ao seu coração. E fique comigo e tenha certeza que Deus vai abençoar imensamente a sua vida e o seu coração. A armadura de guerra é uma mensagem que eu quero compartilhar contigo, que tem duas partes. A primeira é sobre a mentalidade correta e a segunda é sobre o teor da guerra. Nós lemos em Efésios capítulo 6 e no versículo 10 em diante: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O 13 ainda diz: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus é o que Paulo está recomendando a mim e a você, a vestir, a nos revestir dessa armadura para lutar essa guerra, lutar essa batalha. Mas o primeiro passo dessa mensagem, armadura de guerra, que eu quero compartilhar contigo, é termos uma mentalidade correta. Olhando um texto de Mateus 5, 38 a 47, Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, ao que quiser brigar contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá-lhe a quem te pedir, e não desvie daquele a quem quiser lhe emprestar, quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então pensar corretamente, ou pensar correto, é fundamental para uma vida vitoriosa. E Jesus vem trazendo aqui, usando os escritos da Torá e aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, e ele vem interpretando de maneira correta. No Antigo Testamento as pessoas brigavam, as nações entravam em guerra e matavam umas às outras, e algumas vezes a nação de Israel foi orientada por Deus a fazer guerra
e a dizimar uma nação, ou lutar contra um exército de uma nação inimiga e vencer, porque Deus era com eles para trazer a vitória. Mas no Novo Testamento nós temos que entender a maneira que essa batalha, essa guerra se trava. Não é pessoas contra pessoas. Como nós lemos no início, Paulo falando em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, versículo 12, 13 inclusive, que nós lemos. Mas agora a guerra, ela não é contra seres humanos, não é contra pessoas de carne e sangue. E precisamos discernir o teor dessa guerra, mas antes precisamos ter a mentalidade correta. Contra quem é esta guerra e contra quem não é essa guerra. Precisamos então voltar ao jardim do Éden e ver onde Eva começou a cair. Foi quando ela perdeu o entendimento de Deus. É o entendimento que Jesus vem trazendo e dizendo que devemos amar até mesmo os nossos próprios inimigos, fazer o bem a quem nos faz o mal. Então o inimigo vai sempre tentar nos levar como ele tirou o entendimento de Eva. Ele vai trabalhar para mudar o nosso raciocínio, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Quando Eva perdeu o entendimento de Deus e deixou de pensar, ela deixou na verdade, de pensar corretamente. Sem o entendimento de Deus não iremos pensar corretamente, e se não pensarmos corretamente, não iremos agir corretamente, não iremos crer corretamente, e teremos uma visão deturpada do que Deus quer, do que Deus tem para as nossas vidas. Satanás conseguiu seduzir Eva a pensar diferente do que Deus havia ensinado ela e também a Adão, a pensarem e a ter o entendimento que eles tinham. Quando pensavam diferentes, quando eles passaram, na verdade, a pensar diferentes do que Deus pensa, eles, na verdade, fizeram isso porque foram enganados. E sempre que pensamos diferente do que Deus pensa, do que Deus ensinou na sua palavra, nós estaremos enganados e seremos destruídos pelo inimigo, que é o propósito dele, assim como fez com Adão e Eva, é atingir a mim e a você, a entrar numa luta que é diferente da luta que Deus nos chamou para lutar. Da guerra que está travada sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. E tudo que o inimigo quer é colocar-nos para lutar uns contra os outros, para estarmos magoados com as pessoas que devemos amar. Se Jesus diz que devemos amar nossos próprios inimigos, imagina nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que nos relacionamos, os irmãos na fé, nossos líderes e nossos liderados. Então o inimigo quer travar uma batalha e ele quer usar a minha e a sua vida para cooperar com ele. Quando nós fomos chamados por Deus para sermos guerreiros de Deus, soldados de Deus, para tomar a armadura de guerra que Deus tem para mim e para você. Muito conhecimento, como Adão e Eva tinham, e muita informação, como muitas pessoas têm nos dias de hoje, mas sem maturidade, se transforma, na verdade, num grande perigo. Por isso o exército, no exército e nas forças armadas, né, de toda a nação, de todo o país, as pessoas são recrutadas, cruamente, como se poderia dizer, e elas passam por um período árduo de treinamento, um período árduo e doloroso de treinamento para transformar homens e mulheres comuns, na verdade, em soldados e guerreiros destemidos. Alguns dos quais chegarão, muitas vezes, a serem líderes de tropas, a serem comandantes ou estrategistas, galgando postos de grande responsabilidade e de grande comando. A força de uma nação, ela também passa pelo exército que ela tem de homens e mulheres bem treinados, a disposição de servirem esta nação, de servirem o seu país. E Jesus também faz o mesmo. Essa é a mesma mentalidade de Deus, a mesma mentalidade de Jesus, que chamou Pedro, Tiago e João, e também todos os demais discípulos que ele chamou, homens e mulheres, e ele treinou eles e enviou eles às nações, e não foi com um título de apóstolo, que eles receberam certamente, ou de pastores, ou de ministros de Deus, mas foi o treinamento de Deus que Jesus deu a eles, trazendo o entendimento de Deus para a vida deles e para o coração deles.
e eles passaram a viver diferente. Foi isso que deixou eles preparados para viverem, para crerem diferente e para se tornarem poderosos no entendimento e no poder do Espírito Santo para realizar as obras de Deus. A Eclésia de Cristo, ou seja, a Igreja de Cristo, perdeu este entendimento. Esse entendimento de Deus, e ela precisa recuperar novamente para treinar e preparar cada membro e torná-los discípulos de Cristo, né, para se tornarem poderosos no entendimento e no poder do Espírito Santo. Segunda carta de Pedro 13:18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz outra versão. Então não podemos só dar títulos às pessoas, mas treiná-las e equipá-las para serem e se moverem e viverem como Deus as chamou, e também como chamou a Eclésia de Cristo, a Igreja de Cristo, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Diz Oséias 4:6. Então não podemos ignorar o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, para não sermos destruídos. Porque teremos que lutar contra um inimigo que irá trazer confusão e irá perverter a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar. O entendimento de Deus não vem com o conhecimento, mas vem com o conhecimento de Deus. Não vem apenas com o conhecimento. O mundo busca conhecimento, busca informação, mas o entendimento de Deus vem com o conhecimento de Deus. E isso requer relacionamento com Deus. Isso requer intimidade com Deus. Por isso precisamos entender, na verdade, o teor da guerra. E a segunda parte que eu quero compartilhar com você. Porque em Efésios 12 nós lemos: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal ou da maldade nas regiões celestiais. Então a igreja precisa caminhar nas regiões celestiais, ou seja, num nível de relacionamento, de oração, de intimidade, que ela toque as regiões celestiais. Que ela ganhe essa guerra nas regiões celestiais para receber o resultado nas regiões naturais, aqui na terra, no mundo natural. Há uma guerra invisível, na verdade, que o nosso inimigo insiste em trazer para o mundo natural, para o mundo visível, para que ele possa permanecer oculto e você não discernir ele, mas discernir só quem ele está usando e as coisas que ele está usando contra a sua vida. Os problemas, as dificuldades. E se você não vê o inimigo, você também não vai ver Deus do seu lado. Deus lutando, guerreando contigo. Deus ungindo você, trazendo uma armadura de guerra para você ser vitorioso. Quando falamos de entender o teor da guerra que estamos envolvidos, é fundamental nós sabermos lutar. Contra quem lutar? E quais as armas que Deus nos deu para lutarmos? Qual a armadura de guerra? Quando falamos do teor da guerra, a etimologia, a origem da palavra teor, do latim, tenor oris, movimento, de forma figurada podemos dizer o modelo que se deve seguir, o padrão, a norma, método particular de fazer algo, maneira, modo. Então nós temos uma forma de lutar, uma maneira de lutar, que Deus tem um teor para nós, um teor da guerra, uma maneira de entender, um padrão. Não podemos lutar de qualquer jeito, não podemos sair lutando e dando socos no ar, como disse Paulo. Nós precisamos ser certeiros, ser habilidosos, precisamos ter uma armadura que nos dê respaldo para nessa guerra nós sermos vencedores.
A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, não é contra indivíduos, né? Mas e se nós sabemos contra quem não é, nós poderíamos nos sentir aliviados. Não temos que lutar contra as pessoas. Mas também Paulo nos deixa claro contra quem é, né? Contra principados e potestades, contra espíritos dominadores que vêm para dominar, para governar sobre pessoas, sobre a mente das pessoas, sobre a saúde das pessoas, sobre as finanças das pessoas, vêm para dominar sobre famílias. Ele quer usar tudo que ele puder usar para influenciar o seu reino, né? Mas e contra também hostes infernais do maligno. Então nós sabemos contra quem não lutar, mas nós sabemos também contra quem lutarmos. Mas ao mesmo tempo em que Paulo nos ensina contra quem, então nós não devemos lutar, ele nos ensina contra quem lutar. Ou seja, existe uma luta real a ser travada contra seres invisíveis, que são os demônios, e que podem influenciar pessoas e podem nos influenciar, nos prejudicar e nos derrotar também. Contra esses devemos lutar e estar bem armados e revestidos de Deus. Há uma luta real e temos que travar, e não é de qualquer jeito, como já disse. Primeiro é necessário estar fortalecidos em Deus, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois estarmos ungidos com o poder de Deus, né? A segunda parte é tomar, diz o versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes, diz esse versículo, essa passagem. Então a segunda coisa é tomar a armadura de Deus. Há uma armadura de guerra que Deus tem para você. Ela vai revestir você, ela vai caber em você, né? Para resistir no dia mau, nos dias difíceis, nos piores dias da sua vida, mas também em todos os dias, né? E depois de vencer tudo, esse é o propósito de Deus, a vitória para você. Nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Depois de vencer tudo, ficar firmes, sem deixar-se abalar, permanecer inabaláveis. Como ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as estratégias malignas, contra as maquinações que os demônios colocam em ação contra você e contra mim? Para ficar firmes também é necessário vestir e estar revestidos das armaduras de Deus. Para nós, para cada um de nós, Deus tem uma armadura para você. Assim como tinha para Davi. Davi vestia uma armadura invisível certa vez. Ele tentou vestir as armaduras de Saul para lutar contra Golias, mas não deu certo. Ele começou a caminhar, não deu certo. Então ele tirou. E ele foi contra o gigante. E ele derrubou o gigante, ele matou o gigante, ele venceu, ele foi vencedor. Então é sinal que Deus tinha uma armadura espiritual. Uma armadura invisível. E Deus tem uma armadura para você. Nós podemos vê-la na palavra de Deus. Nós podemos vê-la nas escrituras. Mas elas são invisíveis. Você pode caminhar dia a dia revestido. E o inimigo vai ver essa armadura, vai respeitar, vai recuar. E você vai ser vitorioso. Mas é preciso entender e enxergar esta armadura de Deus que serve na sua vida, na sua palavra. Pois cada peça desta armadura nos acrescenta um tipo de proteção e de habilidade vindas de Deus, nos deixando mais fortes e preparados para resistir, para vencer toda a investida do reino das trevas contra nós. Um soldado nos dias de Paulo só ia para a guerra armado, com todas as armaduras, com todas as armas de combate que haviam disponível no seu tempo. E é daí que Paulo tira a inspiração para ensinar sobre o armamento espiritual disponível para o cristão e para as suas batalhas cada dia. Precisamos também deixar claro que as armas espirituais que Jesus reveste os cristãos e a igreja para a batalha espiritual contra o reino das trevas são imensamente maior e mais poderosas do que todo e qualquer armamento natural e humano que existia nos dias de Paulo, que existe nos dias atuais e que ainda o homem haverá de inventar. Então as armaduras de Deus para mim e para você são muito mais poderosas, as armas são muito mais poderosas. Paulo diz isso em um certo trecho de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13, mas não vou citar aqui, que as armas de Deus são poderosas para
nós destruirmos todo tipo de fortaleza. Outra verdade que precisamos deixar claro é que a maior parte da batalha espiritual que nós enfrentamos não ocorre do lado de fora das nossas vidas, mas dentro de nós, no nosso ser. E nós precisamos entender isso, na nossa mente, no nosso coração, principalmente no nosso corpo, nas nossas emoções. E é na mente que as grandes batalhas são travadas. E os dardos inflamados do adversário são costumeiramente lançados para causar algum tipo de dano ou de destruição. O inimigo lança continuamente setas de dúvida, setas de medo, setas de ciúmes, obsessão, setas de perturbação, de confusão, setas de maldade, malícia, tais como ninguém, em sã consciência, conseguiria imaginar. O inimigo é um estrategista, na verdade, e sabe como atacar cada um de nós, cada pessoa, cada indivíduo, buscando na sua vida brechas, por onde possa atacar com os seus dardos. Ele não sabe o que se passa na sua mente, nem na minha mente, pois somente Deus tem essa capacidade. Mas pode saber se está tendo algum êxito quando ele nos ataca, se em alguma área das nossas vidas nós sentimos dor, sentimos fraqueza, né? Então ele vai avançando através daquelas áreas que nós vamos demonstrando fragilidade, fraqueza, que não estamos bem protegidos, né? Ele não pode ler a sua mente, mas pode de alguma forma soprar alguma ideia, alguma sugestão, algum pensamento, alguma tentação, e ver se você recua, você tem alguma fragilidade, um pensamento estranho à sua vontade real, aquilo que você não quer ter, aquilo que você não quer pensar, mas isso vem da parte do inimigo, né? Tentando convencê-lo daquilo que você talvez nunca desejou. Isso é a tentação, isso é a sedução, como ele fez com Eva no Jardim do Éden. Há tantos relatos, às vezes, de pessoas as quais, sofrendo tais ataques, voltaram-se contra filhos, voltaram-se contra alguém da sua família, né, para os matar, porque continuamente vinham ouvindo uma vozinha em suas mentes dizendo insistentemente o que deviam fazer. Outros, em ataques de ciúmes, voltam-se contra os cônjuges, porque ouvem uma vozinha dizendo-lhes que existe uma traição escondida, ou então que a mulher está saindo demais e é bom o marido ficar vigiando de perto. E assim surgem complexos, traumas, obsessões, e em alguns casos ainda coisas mais graves como homicídio, suicídio, né? Todas essas coisas são setas do diabo, são setas de demônios, do maligno, são dardos inflamados que ele atira para destruir o povo de Deus. Ele tenta de todas as maneiras destruir a fé, e uma das armas mais usadas para isso é convencer as pessoas que elas não têm mais salvação devido aos seus pecados, aos seus erros e ao que se passa também nas suas mentes. Às vezes só coisas na mente, nas emoções, mas o inimigo as tortura de tal maneira que elas vão enfraquecendo e esfriando na fé e acreditando naquilo como se fosse uma verdade, que Deus não ama mais elas, que elas não são mais salvas e que elas vão para o inferno. Mas precisa se levantar, tomar a tua armadura e lutar contra um inimigo ardiloso, astuto. O diabo lança setas e ele próprio tenta te acusar e te apontar, né, por conta dessas setas e dessas tentações, esmorecendo a fé de muitos e paralisando muitos na caminhada cristã. Contudo, tudo isso pode ser destronado, derrubado, colocado por terra, desfeito pelo poder de Deus. E a fé em Cristo que você tem, levante-se nessa fé. Se alguém passa por lutas dentro de si mesmo, precisa compreender que isso ocorre porque ele está lutando para ser um melhor cristão a cada dia, um melhor homem, uma melhor mulher de Deus a cada dia, e não porque você está condenado, né? Então precisa entender isso, e não porque você seja alguém mau, né? Alguém que não se importa com Cristo, que não se importa enfim, com a maldade, com as coisas erradas. Você se importa sim, você quer se tornar melhor a cada dia, né? A vitória contra essa guerra e essa batalha é pela fé em Jesus e no poder do seu sangue.
com a fé, os dardos de Satanás são desfeitos e seus efeitos são apagados, são anulados, são neutralizados. Não há dardo que possa ultrapassar o escudo poderoso da fé. Por isso, quando um ataque desses ocorre em sua vida, clame pelo nome de Jesus. Peça que para Ele te ajudar, para Ele te socorrer, para o Espírito Santo vir sobre a tua vida e te fazer vitorioso. E cubra-se com o escudo da fé, rejeitando todo tipo de pensamento e de sentimento que se levanta contra a vontade de Deus na sua vida. Lembre-se que você está em Cristo, que você é uma nova criatura e que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E nova criatura as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso diz Romanos 8:1. Como é a sua armadura de guerra? A armadura de guerra que Deus tem para você. As armaduras não são roupas confortáveis, de passeio ou de trabalho, que pessoas comuns costumam usar. Davi, ele recebeu uma armadura invisível, como eu disse. Armaduras são roupas que guerreiros treinados para as batalhas costumam usar, para lutarem contra os seus opositores, para vencerem e defenderem a sua liberdade, a sua dignidade, a sua pátria, a sua família e os seus bens. Talvez esta é a razão de que grande parte dos cristãos não andem revestidos de armaduras espirituais de Deus, nem empunhando suas armas, porque não foram treinados para manusear esse equipamento, nem para verem a necessidade de usá-lo cada dia, pois não são roupas confortáveis para cristãos comuns. Precisam ser treinados, precisam verem a necessidade de usarem esta armadura e também as suas armas, e serem treinados e ter um condicionamento espiritual, uma estrutura, uma força espiritual para usar e para sustentar esse equipamento, essas armaduras no seu corpo espiritual, para saber como manusear cada peça do equipamento da armadura espiritual, porque tem um peso, não é um peso físico, mas é um peso espiritual. Por isso você precisa estar fortalecido. Por isso que Paulo diz em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa estar ungido, você precisa estar fortalecido em Cristo para suportar o peso da armadura de Deus para a sua vida. As armaduras e as armas de guerra não são usadas só em combate. Amados, uma coisa que eu vi em Israel é que todo jovem, o menino ou menina, serve o exército, serve as forças armadas por 2 anos. É obrigatório, todo jovem tem uma consciência de quem é aquela nação, qual é a força do seu exército, qual o lugar que ela ocupa nesse exército, né? E depois de aprenderem a portar uma arma, é normal você ver nos shoppings, nos lugares públicos, um jovem, um menino, uma menina, um jovem que passou pelo exército, com uma arma, às vezes de grosso calibre, atravessada no seu ombro. Isso é normal em Israel. Ninguém fica apavorado, assustado por ver isso. A segurança é muito grande. Essa é uma cultura que esse povo tem. Assim como nas favelas do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Minas, em tantos lugares, crianças crescem já com um fuzil, com uma arma de guerra. Em Israel isso é normal. Só que é diferente essas duas culturas. Em Israel você não vê uma violência, porque eles não usam armas somente para a guerra, mas para trazer paz e proteção à nação. Por isso é uma nação que vive em paz, não vive em guerra, mas está pronta para a guerra. É diferente nas favelas do Rio. As crianças vivem violência, já crescem com maldade, já crescem querendo já matar qualquer um que vier contra elas. E estão a serviço do crime organizado. É diferente. E a diferença disso é o treinamento que em Israel eles recebem. E Jesus quer nos dar um treinamento para nós entender que as armas não são para nós viver em guerra, mas para estabelecer paz e segurança
Mas quando o inimigo nos ataca, ou quando nós precisamos tomar um território, então precisamos lutar. Então precisamos ser guerreiros. Por isso que diz Efésios 6, do 13 ao 14, que devemos tomar toda a armadura de Deus, não só parte da armadura, mas toda ela, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, há muitas coisas que eu e você precisamos fazer e que o inimigo não quer que nós façamos. Ser vitoriosos, lutar e vencer cada dia no seu trabalho, na sua jornada, na sua caminhada, para evangelizar, para orar por pessoas, para levar a salvação a tantos outros. E você precisa estar bem armado. Por isso eu quero entrar um pouco agora, para nós finalizar, a respeito da armadura em si. E a primeira coisa que eles falam aqui nesses textos de Efésios 3, 14, é sobre cingir-se com a verdade. Os homens em geral estão despidos da verdade e vestidos com o engano. Essa é a maneira que todo ser humano anda até Jesus encontrar e salvar as suas vidas, até eles se encontrarem com Jesus. Jesus veio para vestir o homem com a verdade de Deus, novamente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, Efésios 4, 24. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso diz outra versão de Efésios 4, 24. Ao ser revestido da nova natureza em Cristo, nós despojamos a natureza do engano, da maldade, do pecado, da mentira, que é a carne, e nos revestimos de uma natureza espiritual, e que Cristo nos dá. Essa natureza da carne dominava e influenciava as nossas vidas antes de Cristo, os nossos sentimentos, a nossa maneira de pensar e até a nossa fé. Pois a carne se alimenta do pecado e não se sujeita a Deus, tornando o homem orgulhoso e independente de Deus e escravo dos demônios. Romanos 8, 5 a 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne ou para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte e a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quando nós somos nascidos de Deus, nós somos nascidos de Deus para vivermos no Espírito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, diz João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis os desejos, a concupiscência da carne, diz Gálatas 5,16. Assim, deixamos de sermos vulneráveis ao reino das trevas e somos transformados em autoridade no reino de Deus. Nós passamos a ser autoridades no reino de Deus. Quando nos vestimos com a verdade, neutralizamos as setas do engano e discernimos as astutas ciladas do nosso inimigo dia a dia na nossa vida. As setas do engano são dardos inflamados, são dardos em chamas, que são jogados contra nós para causar algum tipo de destruição. Dardos são lanças no mundo físico e natural. E no mundo espiritual são ingerências que o inimigo joga contra a sua mente ou nas suas emoções ou até mesmo no seu corpo para trazer enfermidades. São situações ou pensamentos que o inimigo lança para que caiamos também em alguma armadilha. Agora, astutas ciladas do diabo, como diz a Bíblia, mudam de tempos em tempos. O Satanás é estrategista para enganar as pessoas, os seres humanos, e causar males a eles. O seu modus operandi pode mudar de uma geração para outra geração. Mas as suas intenções e o seu caráter continua sendo o mesmo. É matar, roubar e destruir, como disse Jesus. Quando se fala de astúcia, porque astutas ciladas, fala de habilidade de enganar alguém ou alguma pessoa, né?
para que ela não se dê conta daquilo que se está se fazendo contra ela. É uma artimanha, uma esperteza, diz o dicionário, né? É uma lábia, né? E cilada fala de uma ação para surpreender o inimigo, né? Uma caça, uma emboscada, né? É ficar sorrateiramente escondido esperando o inimigo para atacar de surpresa, fazer uma armadilha. Então, para nós falarmos da segunda peça dessa armadura de guerra, é a couraça da justiça. A couraça da justiça protege-nos das injustiças sofridas na vida, provê cura e restauração a todos dos danos sofridos na vida, na caminhada. Davi dizia: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, no Salmo 23. O rei Davi dizia isso no Salmo 23, que Deus cuidava dele, e mesmo diante das adversidades, das dificuldades do dia a dia, Deus era com ele, guiava ele a pastos verdejantes, e guiava ele a veredas de justiça também, diz na sequência, ou seja, por caminhos justos. E é isso que Deus quer cuidar de nós. Então precisamos nos vestir da couraça da justiça. Isaías 61, 10 e 11 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me com um manto de justiça. Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como noiva que se enfeita com suas joias. Então Deus vai falando muitas palavras que seriam interessantes nós vermos. Não vamos poder ver tudo nesse estudo, mas a terceira peça é calçar o evangelho da paz. Precisamos caminhar em autoridade, mas para isso precisamos estar com os pés bem calçados. O evangelho é um estilo de vida, é o que deve determinar a direção e a ação da nossa vida todos os dias. Precisamos tomar decisões, e as boas novas de Jesus é que nos dão direção, é que nos orientam. O salmista, no Salmo 119, 105, diz que é luz para o caminho dele, lâmpada para os seus pés, a palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus e buscamos nela direção, nós tomamos decisões, nós agimos na direção, os nossos pés não se embaraçam em nenhuma armadilha do inimigo, né? E também tem uma palavra que diz que o Senhor nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, para que nada nos cause danos, em Lucas 10, 19. Então, calçar os pés no Evangelho da Paz de Jesus Cristo é quando nós estamos em harmonia com Ele, seguimos sua direção, não agimos errado, os nossos pés estão firmes nele, para sabermos como agir cada dia, como enfrentar cada luta, cada dificuldade, cada problema. Nós não nos precipitamos, mas estamos firmes nele. A quarta peça é o escudo da fé. Segurando sempre firmes o escudo da fé, se não segurarmos firme o escudo da fé, nós podemos sofrer algum golpe do inimigo, do adversário, e sermos feridos mortalmente. E muitas vezes a ponto de deixar o nosso posto e a nossa posição que Ele nos chamou para ocuparmos cada dia e sermos responsáveis diante de nossas famílias, diante de situações que nós temos a responsabilidade em nosso trabalho. E é isso que o inimigo quer, tirar você do posto onde Deus te colocou. Um soldado em combate sabia que uma vez que ele colocava o escudo, embraçava o escudo, né, precisava ajustar tão firme para que durante o combate o escudo não caísse, até mesmo suportar impactos do inimigo, né, contra si, da espada do inimigo, ou até mesmo neutralizar uma lança ou um dardo que era jogado à distância, né? O escudo sempre foi uma peça importante de defesa e até mesmo às vezes de ataque ou de combate. E quanto maior o escudo, mais podia defender o corpo deste guerreiro e até mesmo pessoas que estavam próximas dele, né, guerreiros que também estavam lutando. Então precisamos ter a habilidade de manusear bem o escudo de Deus, com rapidez e precisão numa batalha. É vital para nos defendermos dos golpes adversários e permanecermos de pé. A fé fornece-nos um escudo real, verdadeiro,
que tem o poder de neutralizar os golpes do maligno, do inimigo e também os seus dardos envenenados e inflamados. O fogo adversário precisa ser neutralizado contra as nossas vidas numa batalha. O escudo não protegia somente quem o carregava, mas também outras pessoas, e nós podemos, pelo nosso escudo, proteger em oração nossos familiares, pessoas. A quinta peça era o capacete da salvação. A mente do homem e da mulher de Deus precisa ser blindada com o capacete da salvação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Já li em 2 Coríntios 5,17. E Romanos 12 também nos fala que precisamos ter uma mente renovada a cada dia, para compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus e não nos conformar com o mundo onde vivemos, né? Mas tem um texto tremendo que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna, diz Isaías 26, do 3 ao 4. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, diz outra versão. Então temos a consciência de filhos de Deus. Vestir o capacete da salvação é ter uma mente blindada com o entendimento de filhos, homens nascidos do Espírito. São novas criaturas. Jesus, quando foi tentado, disse: para trás de mim, Satanás. E Jesus respondendo disse-lhes: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso está em Lucas 4:8. Então a mente de Jesus estava firme, renovada, blindada no entendimento de Deus. A sexta peça é a espada do Espírito. O Espírito Santo tem uma espada. Ele quer nos ensinar a usá-la. Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como um obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem, que maneje corretamente a palavra da verdade. Isso em Timóteos 2,15. Diz em Apocalipse: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro, chamado Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho e o furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem uma espada na sua boca, que é a palavra de Deus. É com essa espada que Jesus quer nos preparar no dia a dia, o poder da sua palavra, para nós manusear bem, estarmos revestidos de todas essas peças da armadura. E Paulo diz: orando em todo tempo, diz no versículo 18, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então devemos entrar em oração. Devemos tomar toda a armadura de Deus e orarmos todos os dias e nos revestirmos do seu poder. Em outro vídeo, nos próximos dias, quero falar sobre Efésios 18, 20 em diante, sobre levantar altares de oração. Mas Deus nos chamou para isso, para entrarmos nas regiões celestiais, para ganharmos esta guerra, para trazermos a vitória sobre todas as coisas nesses dias. Armadura de guerra é uma mensagem que eu creio que o Espírito Santo estará trazendo um revestimento sobre a tua vida. Estará te capacitando nesta hora, nesses dias. Porque o Senhor é contigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os teus adversários, e serão de tal maneira envergonhados, porque se levantaram contra ti levianamente. Porque o Senhor é contigo. Que Deus abençoe a tua vida, poderosamente.